que alegria saber que você está aí do outro lado da tela, conectado ao podcast Mundo Empresarial. Seja muito, mas muito bem-vindo mesmo ao nosso programa que começa a partir de agora, sempre recheado de boas histórias desse universo empreendedor. A gente fala aqui para você empresário, empreendedor, para você que gosta dessa área, que gosta de empreender, enfim, a gente sempre traz empresas, convidados que de alguma forma vão agregar muito a tua carreira profissional aí e fazer com que a tua empresa, os teus negócios avancem cada vez mais. É uma troca de experiências que gera network e que de repente o assunto de hoje possa interessar a tua empresa, a tua área, a área que você vive aí, tá bom? Já apresento os nossos convidados. Antes, claro, convido para você curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações. Já são quase 140 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube, uma grande audiência. Muito obrigado você que já participa ou você que está chegando hoje pela primeira vez, mais do que bem-vindo, tá bom? Vem com a gente, o podcast Mundo Empresarial tem o apoio, o patrocínio da Print, que é referência nacional em soluções gráficas personalizadas e que ao longo do programa falaremos mais dessa marca, dessa empresa que aposta no conteúdo aqui no podcast Mundo Empresarial. Bom, antes de mais nada, quero convidar aqui, quero apresentar os nossos convidados, esse casal muito bacana, casal de empresários que se dedicam na área que atuam, né? Que se dedicam, que fazem com amor, com carinho aquilo que se propuseram a fazer. Estou falando da empresa Atis Segurança e Medicina Ocupacional. Aqui comigo, o médico e também a enfermeira do trabalho, aqui comigo, a Nádia Valice e o Dr. Nelson Valice. Sejam bem-vindos. Como estão? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Bacana, sejam muito bem-vindos mesmo. Eles que são lá do Vale do Paraíba, de Taubaté, e estão aqui hoje no podcast Mundo Empresarial para contar a história profissional dessa empresa, Atis Segurança e Medicina Ocupacional. E a história pessoal de cada um, que tem uma bonita trajetória que a gente quer conhecer a partir de agora. Principalmente você que é empresário, você que tem a tua empresa aí, como tem cuidado da saúde e a segurança dos seus colaboradores? Já pensou sobre isso? Sobre exames, enfim, toda a fiscalização, documentação necessária? Bom, a gente vai entender muito mais a partir de agora. Bom, começando aqui pelas damas, doutora a Nádia Valice, que é enfermeira do trabalho. Seja bem-vinda. Nádia, eu gostaria que você, por favor, fizesse as suas primeiras considerações, falasse um pouco do trabalho que exerce aí há pelo menos 25 anos à frente da TIS, essa clínica TIS Segurança e Medicina Ocupacional. Tudo bem? Então, eu sou Nádia, sou enfermeira, sou sócia proprietária da TIS. Atualmente eu trabalho mais na parte administrativa e o meu contato é já direto com as empresas, né? A gente conhece as empresas através das propostas, das contratações e nós fechamos o negócio com as empresas. Então, o meu trabalho atualmente é mais esse daí. Bacana. E aqui, Dr. Nelson Valice, que é o responsável pelos exames, por fazer os laudos e tudo mais. Enfim, conta um pouco do trabalho que é realizado lá, pelo menos há mais de 2 décadas e meia aí, né, doutor? Exatamente. Olá a todos. Meu nome é Nelson, eu sou médico do trabalho e sócio proprietário da TIS. A nossa empresa, ela visa orientar as outras empresas, né, sobre os riscos de algumas funções. Que exames ideais seriam fazer para essas funções? Então, nós fazemos esses exames, nós orientamos a empresa, nós fazemos todo esse controle hoje exigido por lei. Então, nós temos parceria. Na nossa clínica temos a parte médica, temos a parte de audiometria, parte de eletrocardiograma, eletroencefalograma e de laboratório. Então, tudo isso é
uma parceria que fica junto conosco na nossa clínica. E aí a gente faz todo esse controle. Bom, e doutor, o que motivou o senhor a entrar nessa área de medicina e segurança do trabalho, medicina ocupacional? O senhor se formou, era um cirurgião, um médico cirurgião, não é isso? Exatamente. Então, o que me motivou é que quando eu estava fazendo a residência médica, a minha especialização, eu trabalhava num hospital em que os proprietários do hospital eram médicos das empresas lá da minha região. E eu os conheci e eles conversavam, falavam como é que era, o que faziam. E isso me incentivou bastante e eu fiquei bastante interessado. E acabei fazendo a especialização em medicina do trabalho também. Aí, quando eu me formei, vamos dizer assim, os 3 anos de residência, aí eu voltei e comecei a trabalhar. Inicialmente, cobria férias de alguns médicos, fazia uns plantões assim esporádicos, até que um dia eu fui contratado por uma empresa para ser o médico do trabalho dessa empresa. E aí deslanchou, daí eu comecei a trabalhar nessa área realmente, até que achei melhor abrir a minha empresa para dar toda essa assessoria. Bacana. E Nádia, a tua história até chegar à enfermeira do trabalho foi parecida com a do Nelson? Foi, mais ou menos assim. Eu trabalhava no Senac, dentro da área de enfermagem, né? Como monitora, dando aula. E depois eu passei a utilizar um outro cargo, onde eu conheci todas as áreas. E me encantei com a área de segurança. Achei muito interessante, porque o Nelson já trabalhava também na empresa, então eu estava sempre em contato. E resolvi fazer enfermagem do trabalho e conheci o chefe do Nelson na época. E resolvemos abrir a empresa. Entendi. Daí, o que, assim, nos motivou é que eu era enfermeira, nosso sócio era um técnico, né? E a gente tinha um médico. Sim. Então, praticamente, a gente começou a empresa devagarzinho. Achamos uns parceiros, mas não dentro da nossa clínica, porque o consultório do Nelson era pequeno, era só para atender realmente os funcionários, né, para fazer os exames admissional, periódico, mudança de função. E aí, depois que o Nelson acabou saindo, depois de um longo tempo, ele saiu da empresa, a gente resolveu realmente abrir a nossa clínica com todos os nossos parceiros, onde a gente pudesse oferecer um serviço para todo mundo num lugar só. Porque antigamente a gente mandava fazer audiometria num lugar, eletrocardio no outro, ia para o laboratório no outro. E aí nós achamos que isso estava ficando um custo muito alto para a empresa, porque o funcionário ficava muito tempo fora, né? Então foi o que realmente nós achamos, conversamos e achamos melhor trazer todos para um lugar só. E aí a gente montou a nossa clínica com os parceiros. Muito bem. E Nelson, como foi esse início, a abertura da TIS? Bom, a gente já tinha bastante experiência nessa época. Já conhecia bastante clientes, né? Eu já era médico de várias empresas, então isso facilitou bastante. E facilitou mais ainda para a empresa, porque agilizou, que o funcionário vinha num local e praticamente fazia todos os exames ali. Só realmente o raio-x e a avaliação psicológica que ele tinha que ir em outro lugar. Mas isso era mais rápido, mais fácil. O fato dele vir e ter que ficar praticamente só ali na minha clínica facilitou muito, porque nem todos precisavam de raio-x, nem todos precisavam de um exame
uma avaliação psicológica. Então, resolvia tudo ali na clínica. Bacana. E já tinha uma estrutura, embora já era um consultório, né? Consultório do Dr. Nelson, mas já tinha uma estrutura necessária para atender todas as especialidades, ou vocês foram adaptando o espaço? Não, nós estamos procurando um lugar que fosse maior, que contemplasse todos, né, num lugar só. Tá. Então, daí nós mudamos os endereços, a gente foi atrás de uma clínica né, maior, e agora a gente realmente conseguimos agora na nossa clínica mais um médico, né? Então tem 2 médicos com todos, e isso facilita quando o funcionário chega, realmente o andamento é mais rápido, né? Enquanto um é só clínico, daí você já coloca com os médicos, daí o outro vai fazendo exame, então a gente consegue fazer esse direcionamento mais rápido possível. E a empresa cresceu tanto que hoje está completando 26 anos de atividade, atendendo empresas de todos os portes, de pequeno, médio, grande porte, em Taubaté e região, Dr. Nelson. Exatamente. Nós hoje atendemos muitas empresas, algumas em que eu sou o coordenador, vamos dizer assim, o responsável, e outras que solicitam nossos serviços, nossos atendimentos. E hoje a gente consegue agilizar isso, como ela falou, como a Nádia falou, estando tudo ali, a gente direciona, vai, um passa comigo, o outro passa com a outra médica, outro já vai fazendo os exames, então agiliza bastante. Tá. E fala um pouco sobre esse trabalho de coordenação da segurança, da saúde ocupacional, da segurança do trabalho nessas empresas. É um trabalho mais a fundo, que o senhor vai analisar o dia a dia do trabalho de cada colaborador. Como que funciona exatamente? Então, o médico coordenador é o médico responsável para elaborar os programas da empresa, né, os programas exigidos por lei, que são as avaliações do local de trabalho. Aí também vai o técnico de segurança, que vai fazer uma avaliação dos riscos. Ele faz essa avaliação, passa para o médico avalia as avaliações, os riscos, aliás, avalia os riscos existentes, e aí sim ele faz um programa. Tal funcionário, um auxiliar de produção vai precisar fazer tal exame. Outro funcionário não tem tanto risco, então faz praticamente só o exame clínico. Então vai depender do risco e da função que o funcionário exerce. Então esse é o nosso papel. A gente também passa na empresa, avalia, vê como o funcionário está desenvolvendo o serviço dele e faz todo o programa de controle da saúde do trabalhador. Tá, e é uma empresa com quantos funcionários, e tem alguma atividade específica para ter um médico coordenando essa parte de saúde ocupacional? A partir de um funcionário, né? Hoje, praticamente todas as empresas precisam. Precisam ter esse profissional que possa fazer uma análise mais a fundo e... Se você abrir uma lojinha de roupas, vamos dizer, tem 2, 3... Tem o gerente e 2, 3 vendedores. Eles precisam fazer esses exames, precisam fazer esse controle. Todos os funcionários hoje precisam fazer. Bom, e Nádia, nesse contato que você tem com as empresas, com os clientes, o que você mais observa, analisa, quais são as carências que cada empresa, cada empresário sofre com relação à parte de medicina e saúde ocupacional, medicina do trabalho? Primeiro, assim, eles não conseguem entender por que eles são obrigados a fazerem. Então, porque a lei exige, a partir do momento que você é um CLT, né? Você tem empregado registrado, você é obrigado a fazer tudo o que o governo pede dentro das normas. Sim. Né? Então, você tem que orientar realmente, né? Não é fazer um programa e num papel e engavetar. Não.
ele tem todos os riscos, então você tem que orientar muito bem. O porquê que quando tem que fazer o exame periódico, por que é primordial fazer um exame de retorno, por que tem que fazer um demissional? Porque depois gera muitos problemas, porque tem funcionários que saem e põem na justiça. Então, se ele não tiver respaldado com todos os programas, com todos os exames em dia, ele vai sofrer as penalidades. E também você não pode pensar só nessa parte, você tem que pensar também o que é benefício para o seu funcionário. E se o funcionário trabalha certo, com tudo dentro das leis, ele vai trabalhar melhor, mais satisfeito, e é um ganha-ganho. Um ganha, o funcionário ganha e o proprietário também ganha. Então é isso que a gente tenta vender para eles. Bacana. Né? E quais são os erros mais comuns que as empresas cometem quando o assunto é relacionado à saúde e segurança do trabalho? É não abrir mão do funcionário e fazer o exame. Então, ele tem muito trabalho aqui, hoje não dá, amanhã não dá, até o dia que tem algum problema. Ou ele sofre um acidente, ou alguma coisa nesse sentido. Aí, já passou. Então, a gente tem muitos problemas nesse sentido. Quando é uma quantidade maior de funcionários que tem que fazer o periódico, a gente vai com a equipe inteira até a empresa, porque isso daí é o custo-benefício para a empresa e para a gente. Então, a gente consegue se deslocar com toda a equipe, tanto o laboratório, quanto a fono, quanto os exames complementares, a gente vai até a empresa e oferece esse trabalho para eles. Do contrário, se for 1 ou 2 funcionários, daí eles vão até a clínica. Então, é essa a nossa maior dificuldade, é que eles abram mão do funcionário para ele sair fora, porque isso está em lei, eles são obrigados a fazer o exame no horário de trabalho, né? E eles não conseguem entender, mas aí eu vou deslocar, isso daí que vai prejudicar, então, mas tem que ter. Entendi. Né? O doutor Nelson, tem muita empresa que ainda acredita que para passar com o médico do trabalho seja só preciso no momento que vai contratar ou no momento que vai demitir o colaborador? Os tais exames admissionais e demissionais? Alguns pensam assim, que é só ir fazer o exame de admissão e pronto. Mas é nesse ponto que eu digo que a gente vai e orienta que tem que fazer. Porque mesmo o periódico, dependendo do risco da pessoa, do risco da função, aliás, não é anual. Alguns riscos são semestrais. Então, ele tem que ir de 6 em 6 meses. Fazer esse exame periódico. Exatamente. E alguns, a grande maioria, é anual. Sim. Você faz a admissão, 1 ano depois você faz o periódico, e quando você é demitido ou pediu demissão, aí faz o demissional. Mesmo que, por exemplo, você fez o exame periódico no mês de maio e no mês de junho você é demitido. 1 mês de diferença, mas tem que fazer o demissional. Entendi. Um outro exame que é realizado lá na clínica é o exame de retorno ao trabalho, que é quando o funcionário está afastado por algum problema e vai voltar à atividade. Exatamente. Quando ele fica afastado mais de 15 dias, quando ele, vamos dizer assim, que ele caiu no INSS, Sim. que os 15 primeiros dias é responsabilidade da empresa. A empresa paga esses dias para o funcionário. A partir do 16º dia, ele cai no INSS. Aí vai aguardar a alta do INSS, que pode ser rápida, dá mais uns 10 dias, vamos dizer assim, ou pode ser meses, como já aconteceu, já passou comigo várias vezes, funcionários afastados até 2 anos. Então, aí ele faz o exame de retorno. Aí nesse exame de retorno, aí eu vou fazer a avaliação, ver se ele está em condições, se já está tudo bem.
Aí eu libero para o trabalho. Se ainda não está em condições, eu faço uma carta ao INSS, porque aí quando ele está passando ali comigo, ele recebeu alta do INSS. Sim. Daí eu faço uma carta orientando, falando, explicando que o funcionário ainda não está apto, né? não está apto para o trabalho, solicito uma reavaliação e um reafastamento. Entendi. Aí vai depender do INSS. Nesse caso, então, o funcionário ele passa por 2 profissionais de saúde. Nesse caso, na perícia, pelo INSS, e depois, antes de voltar definitivamente ao trabalho, passa na clínica para esse retorno. A perícia do INSS, na realidade, ele passa assim no sentido de ver a doença que ele estava afastado. Vamos dizer, uma fratura. Ele sofreu uma fratura. Então passa no INSS e vê como é que está essa fratura. Aí se o médico do INSS achar, não, tá bem, dá para voltar, tá alta, aí ele passa comigo para ver se no risco da função dele, se tem condição dele exercer essa função. E é aí que a gente vai avaliar. Se tiver apto, tudo bem, dou apto, ele volta. Se não tiver, eu solicito uma reavaliação do INSS. Já aconteceram situações do INSS liberar para volta ao trabalho, e quando foi passado nesse exame retorno ao trabalho com o senhor teve que falar, não está apto, vai ter que permanecer afastado. Várias vezes. Já teve várias vezes. Já passei por essa situação muitas vezes. E muitas vezes ele foi reafastado. Algumas, infelizmente, não foi. Isso é um problema sério, né, doutor? Infelizmente, sim. E o que leva, assim, o senhor com anos de profissão na medicina e tudo mais, e analisar dessa forma, ver que o funcionário ele ainda não está apto, e como que o profissional, o perito, o avaliador do INSS ainda são informações, não digo desencontradas, mas há divergência na resposta do senhor quanto à resposta do médico perito. Então, o que leva, às vezes, o perito a liberar para a volta ao trabalho e o senhor perceber que ainda não está apto? Eu acho que, é como eu falei antes, ele foi afastado por uma fratura. Ele chegou lá no INSS, uma fratura do braço. Chegou no INSS, o médico examinou, viu o braço, falou, dá para você voltar. Mas o INSS, ele não conhece, né? Vamos dizer assim, não conhece termos. Sim. O risco que o funcionário vai fazer no serviço dele. Sim. Vamos supor, ele quebrou o braço, mas ele tem que pegar peças de 20, 30 quilos. Então ele não vai conseguir. Então é isso que eu avalio, porque eu conheço o risco. Eu sei qual o risco que ele vai passar no serviço dele. Então aí, avaliando, eu acho que ele não tem condição, é onde eu reencaminho para o INSS. Muito bem. Bom, e assim, como que a empresa, em questão do funcionário, a empresa ganha com um atendimento mais pensado, com uma coordenação, um plano que vocês realizam? Como que cada colaborador acaba sendo beneficiado com isso, Nádia? Olha, nessa parte, quando ele tem praticamente assim, um contato mais direto com o médico, né? O RH, falando com o médico direto, como que está o funcionário, eles conseguem assim, ele não, como o doutor acabou de falar, ele volta para o INSS, mas o INSS continua falando que ele está apto para voltar. Então, a maioria das vezes, essa conversa entre médico e EDP, às vezes acham incompatível. Não dependendo de algumas funções. Mas se ele estava na produção, mas ele pode ficar sentado e liberando fichas, liberando alguma coisa. Então, esse é o ganho que a empresa tem. Tá. Quando você tem um médico mais presente, né? Que você pode trocar. Ele conhece o serviço, olha, ele consegue voltar, mas numa outra função. Então, é um compatível que a gente fala. Então, isso a gente consegue falar. Quando o funcionário está ali, olha, ele retornou,
Aí o doutor, na hora, pede para que eu entre em contato com a empresa, com a RH e falar, ele não tem condições. Tem algum compatível dentro da empresa? Aí eu ligo para a empresa, converso com ela, aí o doutor solicita um compatível, e aí ele volta para a empresa, não no trabalho que ele fazia. Numa outra função. Numa outra função. É um desvio, mais ou menos, de função, até ele ficar bom. Receber alta, né? Então, daí ele recebe alta, daí passa de novo com o doutor, não, ele está bem, o doutor fala, não, agora você vai voltar na sua função novamente. Então, eu acho que esse é um ganho que a gente tem quando a gente tem um médico coordenador. Sim. E ele conhece a empresa. E tem o contato já direto com a RH. Então, a gente faz esse meio de campo. Então, ele fala, ó, liga lá para a empresa, fala com a RH, fala que o funcionário está assim, porque a gente também tem que dar, né, um respaldo para a empresa. E o funcionário, ele fala, e aí, eu vou ficar sem ganhar? Sim. Porque o INSS me deu alta, a empresa não tem condições de eu trabalhar, como é que eu fico? Sim. Então, a gente faz esse intercâmbio da empresa com o doutor. E assim, toda empresa tem que ter esse médico ocupacional, no caso, quando o cliente está afastado por 20, 30 dias através do INSS, ele recebe alta do INSS, ele deve voltar ao trabalho e tem que passar por um médico assim como o senhor para avaliá-lo, ou ele pode voltar direto para o trabalho? Não, o ideal é que passe conosco, né? Como a gente já falou, tem funcionário que recebe alta em boas condições. Sim. Ele volta para o trabalho normal, mas por lei, ele tem que fazer esse exame de retorno. Ah, tá. Retorno ao trabalho, que chama. E tem funcionários que não têm condições, que é onde a gente reencaminha. Conversa com a empresa, explica, não tem possibilidade de colocá-lo num serviço compatível, aí ele volta para a empresa, volta para o INSS. Entendi, porque assim, vamos dizer, a partir do momento que o médico ocupacional, ele reavalia aquele profissional, aquele colaborador, e vê que ele ainda não está com condição, ele não está, vamos dizer, que o médico perito lá da INSS, assim, não entra numa divergência. O senhor está dizendo que ele não pode voltar, mas o médico perito disse que o colaborador pode voltar. E aí não existe um atrito ali? Fala, mas e aí, quem que está com a razão nesse caso? Atrito assim, pelo menos nunca existiu. Pode até ocorrer essa divergência, mas ele lá, eu aqui. Sim. De discutir assim, sim, claro, pessoalmente nunca teve. Mas é um risco, é uma possibilidade. Às vezes, coincidiu já de eu conversar com o médico, de conhecer, sim, né, em Taubaté. A gente conhece todo mundo, sim, praticamente. Claro. De eu conhecer e conversar com o médico. Aí a gente chega num acordo, tudo bem. E é super importante isso, né? Porque como o senhor falou, né? O senhor, por ser o médico coordenador daquela empresa, conhece a fundo, conhece o dia a dia do trabalho. Exato, e de repente o profissional lá não... Vamos dizer, ele está mais atento à doença do funcionário. Ele não está, vamos dizer assim, às vezes coincide do médico, o perito do INSS ser um médico que tenha noção de medicina do trabalho. Então, ele conhece os riscos, sabe? Então, às vezes, ele mesmo não dá alta. E, às vezes, ele não trabalha, não tem conhecimento da área do trabalho. Ele conhece a doença, sabe os riscos da doença, mas não sabe os riscos que o funcionário vai passar na empresa, se vai afetar. Como eu falei, o exemplo que eu dei, quebrou o braço, tem que pegar peso. Como é que ele vai pegar peso com o braço que ainda não está totalmente recuperado? Perfeito. Ô Nádia, agora fala um pouco sobre a estrutura da clínica, a TIS, Segurança e Medicina Ocupacional. Você falou, né, dos exames lá,
tudo muito concentrado num lugar para que, de fato, o colaborador possa ganhar tempo com isso, né? Precisa se deslocar de um lugar para outro para fazer um exame aqui, passar por uma avaliação ali, e lá vocês concentram tudo. Então fala um pouco dos trabalhos, enfim, da estrutura que vocês criaram para receber cada colaborador. Então, como a gente tem algumas audiometria, o laudo já sai na hora. Você fez audiometria, a fono já vai laudar e ele já tem o resultado. Sim. Então, se for um funcionário que ele só tem exame clínico, acuidade e audiometria, a gente fala que o ASO, né, que é o atestado de saúde ocupacional, ele sai no ato. Então, você sai de lá já com o seu atestado. Se é um eletrocardio, eletroencefalo, se é um exame de laboratório, ele tem uma validade. Um raio-x, ele demora 2, 3 dias. Tem exames que são 4, 5 dias para ser liberado. O que a gente fala que facilita para a vida do funcionário? Quando ele chega na clínica, ele faz todos esses exames, né? A gente já sabe, pelo risco que tem, pelo programa, o PCMSO, você tem todos esses exames que a recepcionista já puxa pelo nosso computador. Sim. Então, ela fala, esse funcionário, ele tem 5 exames para ser feito. 2 saem na hora. Certo. O restante não. Mas, independente disso, o funcionário faz todos os exames, vai embora. 3 dias depois, a gente pega todos os exames, coloca dentro do prontuário, passa para o doutor, ele avalia. Se houver algum exame alterado, ele pede para o colaborador voltar, ou ele conversa com o RH da empresa, falando, olha, esse funcionário, ele precisa... Deu uma glicemia alterada. Esse funcionário precisa passar com endócrino. Um problema no eletrocardio. Esse funcionário precisa passar com cardiologista. Então, a gente já faz uma requisição, manda para o RH já providencia a ida do funcionário nesses médicos. Entendi, já faz um encaminhamento. Já faz né? o encaminhamento. E aí, quando tem um problema mais sério, volta aqui que eu preciso conversar com esse funcionário. Sim. Deu alguma doença, alguma coisa assim, mas que ele não quer expor o funcionário, né, perante a empresa. Pede para o funcionário retornar aqui que eu preciso conversar com ele. Aí, ele retorna, passa com o doutor, ele explica o que é, para ele saber, deu um resultado aqui meio diferente, né? O que aconteceu? Você sabia, coisa e tal? E aí, ele fala, então você passa com o infectologista. Certo. Daí, depois que você passar, daí eu libero o teu ASO, né? Para não ficar uma coisa assim, passa para algumas doenças que a empresa não precisa saber. Muito bem. Tipo uma hepatite, por exemplo. Né? Sim. O funcionário teve uma hepatite, sífilis, que hoje, infelizmente, está aumentando muito. Então, o funcionário vem, a gente orienta, pede para passar no infectologista e solicita uma avaliação, né? Um relatóriozinho do infectologista se ele pode ou não voltar. Aí sim a gente orienta o funcionário. E vocês, a clínica, né, faz também um trabalho muito preventivo, né, uma ação preventiva nas empresas, através de palestras, doutor. Sim, a gente às vezes vai na empresa, a empresa solicita, a gente vai, faz palestra de primeiros socorros, às vezes de alguma patologia mais específica que, vamos dizer, ocorreu ali na empresa. Suponho eu que a empresa notou isso e pediu. Então, a gente faz essas palestras mais específicas, dá uma orientação geral. E isso é muito importante na empresa, né? Eu acho que ajuda bastante. É mais aquela... Você, de fato, bastante. É preventivo, que você pode evitar outros problemas futuros, o colaborador está bem daí o orientado. O colaborador passa a ter uma noção melhor do problema e talvez ele próprio se previna mais.
Bacana. Estamos aqui conhecendo um pouco mais do trabalho da TIS, Segurança e Medicina Ocupacional, lá de Taubaté, no Vale do Paraíba, uma empresa com 26 anos de atividade, oferecendo um trabalho de excelência para empresas de pequeno, médio e grande porte que precisam aí fazer as suas avaliações, as avaliações dos seus colaboradores, né, os exames e tudo mais. Já já a gente continua esse nosso bate-papo. Antes, quero falar para você que está assistindo o podcast Mundo Empresarial, quero falar da Print, essa empresa parceira que é referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Olha, se a sua empresa aí precisa de cartões de visita, adesivos, rótulos, embalagens, canecas ou qualquer outro tipo de material promocional, brindes para você distribuir aí para os seus colaboradores, para os seus clientes, entre em contato com a Print, que entrega um trabalho de qualidade, vai entregar aí para você com agilidade, rapidez, ótimos preços, com atendimento pensado para quem vive o dia a dia dos negócios. Quer conhecer mais o portfólio de produtos, a infinidade de brindes que você pode personalizar com a marca da tua empresa? Então acesse agora print.com.br e com certeza você vai levar a identidade visual da tua marca, da tua empresa aí para um outro nível, um outro patamar, né? Vai ter um produto de qualidade, um brinde bonito para você distribuir, estampando a marca da tua empresa. Print, que é a referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Muito obrigado aí por essa parceria de sucesso aqui no podcast Mundo Empresarial. Bom, doutor Nelson Valice, antes de atuar como médico do trabalho, também foi cirurgião médico, atuou em outras áreas. Sim. Fala um pouco da tua carreira, como é que tudo começou, como que o senhor decidiu ir para medicina? Bom, eu sempre quis, né? Sempre veio essa coisa de ser médico, então eu estudei, me formei e aí durante o curso de medicina a gente vai conhecendo as áreas, né? Você passa por todas as áreas, tem aula sobre todas as matérias, todas as especialidades. Aí eu optei por cirurgia. Gostei da cirurgia, optei por cirurgia. Então fiz a cirurgia e, como eu falei, eu comecei a trabalhar, conheci os médicos que trabalhavam em empresas e comecei também a me interessar. Fiz o curso de especialização em medicina do trabalho e comecei também a atuar em medicina do trabalho. Então fazia as minhas cirurgias e atendia empresas. E essa paixão por medicina começou quando? Isso desde a infância? Como que o senhor escolheu? Olha, eu vou cuidar de pessoas. Na realidade, na minha infância, eu tinha um primo que era... Na minha infância não, vamos dizer, na minha adolescência, né? Já tinha meus 14 anos, tinha um primo que era oficial da Marinha. E eu me interessei. Aí eu quis fazer o exame para passar na Marinha. Aí fiz o exame na Marinha, passei na parte teórica, passei em tudo, mas no exame físico, no exame de vista, eu fui reprovado. Poxa. Eu não sabia, passei a usar óculos depois daquela época, então fui reprovado por problema de visão. Aí eu optei pela medicina, né? Gostava também de medicina. Aí acabei optando, fiz a prova, passei e estou na medicina. Que legal. Aí eu fiz medicina, eu fiz especialização em cirurgia gastroenterológica, em cirurgia de tórax. Olha só. Aí, depois de um tempo no hospital, a gente foi conhecendo colegas, conheci colegas que me puxou e me levou para medicina legal. Tenho título de médico legista também. E como médico legista, eu conversava muito com advogados, com delegados, juízes. Juízes não, mais promotores. E acabei me interessando pela área de perícias médicas. Então fui
perito médico também. Chegou a trabalhar no IML? Sim, fui médico legista? 23 anos. Olha só. 23 anos como médico legista. E direito. para ter um conhecimento, para essa coisa toda, acabei fazendo faculdade de Direito também. Sou bacharel em Direito. Não Olha, fiz a que prova bacana. porque não me interessava título de advogado. Eu queria só conhecimento. Conhecer então, a sou área. bacharel em Direito. Que bacana. E hoje o casal, né, a Nádia e o Dr. Nelson, estão juntos há 45 anos. 45. Empreendendo, e aí uma família bonita, 3 filhos? 3 filhos. 2 meninas e um 2 menino. meninas e um menino. Que legal. Tem netos? E ninguém quis seguir a nossa área. Acho que a gente trabalhou muito. É. Ninguém seguiu. Cada um foi para um caminho diferente. Caminho diferente, mas 3 filhos e 4 netinhos. E 4 netos. Muito importante. Ah, os netinhos. muito bem. Como o nome deles? Beijo pros netos. Qual o nome dos filhos? O filho, a primeira chama-se Nídia. Nídia. Nádia, a mãe é Nádia e a filha é Nídia. Todos são N. Ah, é? a família O pai é Gene Nelson, a mãe é Nádia, a primeira filha é Nídia, a segunda é Natália e o menino é Newton. Olha só. A gente fala menino, mas já são todos casados. Sim, sim. Mas quem é pai e mãe, não, Vai ser por mais que sempre- cresça, vai ser sempre sempre nossas crianças. os bebês, né? E Que a legal. gente tem 4 netos. 2 meninas e 2 meninos. Os xodós. Os xodós. Dos avós. Que legal. E vocês, assim, com relação à TIS, essa clínica, vocês pensam em avançar ainda mais, de repente, novas especialidades na clínica, mais exames, mais profissionais para atuarem lá e ter um atendimento ainda mais personalizado? Olha, a gente já está com uma médica, né? Que é a nossa nora agora, né, a Fernanda. É. E a especialidade dela é dermato, mas ela gostou também, como o Nelson, da área de medicina do trabalho. Então, Sim. ela está tirando o título agora em agosto. E a gente também oferece essa parte dela, da dermato, para algumas empresas. Principalmente, assim, algumas palestras ela dá em algumas empresas para motorista, que é muito importante, né? A parte da proteção solar. Então, ela atua como palestrante, explica o porquê que tem que passar protetor. E assim, as palestras que ela tem dado dá um resultado, porque eles não têm condições de passar no médico, ainda mais dermato, que é mais difícil, né? O SUS não dá essas condições. O convênio é muito difícil você conseguir. Então, quando ela vai na empresa e dá essa palestra, não só para o funcionário, mas também aborda a família inteira, né? E aí eles falam, nossa, é interessante, por que minha mulher fica passando protetor no rosto todo dia, né? Para que essa daí? E aí eles falam, agora eu consegui entender por que isso. Porque uma coisa, quando você vai no dermato, você só vê aquela doença, aquele problema na pele, coisa. Quando você recebe uma orientação bem dada, você já começa a ter outro olhar. Sim, né? exatamente. Por que é importante passar? Por que é isso? Por que meus filhos também têm que passar? Então, eu acho que assim, é uma visão um pouquinho mais ampla que a gente consegue oferecer. Sim. A medicina ocupacional ela é vista ainda, infelizmente, né, apenas como uma obrigação legal. As empresas, infelizmente, investem nisso, não digo todas, mas muitas investem porque são obrigadas, porque existe uma lei. Mas como que vocês, a TIS, essa clínica, transforma isso num diferencial? Para explicar, olha, para cada empresa, você não está gastando dinheiro à toa. Você não está simplesmente só fazendo porque você é obrigado. Mas como que vocês acabam convencendo e explicando para o cliente que aquilo que vocês oferecem vai muito além de uma obrigação legal e sim é uma importância para valorizar, para cuidar de cada colaborador dessa empresa? A gente consegue passar para eles assim que um funcionário bem cuidado, bem orientado, é um trabalho a menos para ele. Porque hoje em dia a gente tem muito presenteísmo, né? Absenteísmo, a gente sabe que ele vem com atestado e coisa e tal. Mas, às vezes, ele está trabalhando
com um monte de problema e está ali. Se ele não investe nesse funcionário, o patrão ele não vai ter ganho no seu trabalho. Né? O trabalho não avança. Então, quando você consegue passar isso para ele, que quando você faz todo o trabalho, você faz toda a orientação, dá todos os equipamentos realmente que precisa, você consegue passar, que o teu funcionário consiga passar para você que hoje ele não está bem. Então, ele vai, no lugar dele fazer um trabalho que ele faz em 8 horas, ele vai fazer em 4. Mas se ele fizer em 4 bem feito, ele tem esse ganho do que ele ficar 8 horas sem fazer nada. Então, a gente consegue conversar muito com os RH, com os donos de empresa, e aí realmente isso é um ganho para eles. E está mudando? Nessa conversa, tem percebido que realmente as pessoas estão olhando de um outro jeito para a medicina ocupacional, entendendo que não é só por uma obrigação legal, mas sim por uma necessidade mesmo do colaborador, para que ele esteja mais produtivo, a empresa ganhe com isso e o funcionário também? Olha, aos poucos sim, mas agora vem uma nova norma, a NR1. Então, realmente, agora não tem como ele falar, é um papel de gaveta. Porque, realmente, o governo agora, ele quer que a empresa verifique quais os riscos que isso daí vai causar para o funcionário e o que vai trazer para o INSS. Então, eles querem agora passar toda essa parte para os empresários, olhar o funcionário como um todo, né? Tanto na parte física como mental. Sim. Muito importante agora, essa área mental também está sendo muito visada. Que justamente é a NR1, né? Que vai a partir de 2026, maio de 2026 ela entra em vigor. E que agora é uma responsabilidade das empresas de cuidar a parte psicológica, mental de cada colaborador. E ergonômica também, né? E como que vocês têm se preparado para dar esse suporte para cada empresa? Porque a empresa, de fato, ela não tem nem toda empresa tem um psicólogo lá, alguém que auxilie isso. E certamente vão acabar terceirizando esse trabalho para clínicas assim como a TIS. Como que vocês estão se preparando para isso? Já tem uma equipe, psicólogos, enfim, para atender os colaboradores? Então, a gente também está se preparando, né? Porque a lei era para entrar em vigor em maio agora e foi mudada para maio de 2026. Mas vai ocorrer essas fiscalizações no sentido de orientação. Então, a gente também está se preparando, está conversando com a empresa, já fizemos palestras sobre a NR1, com a ajuda da nossa psicóloga, que deu orientações também. E a gente também vai se preparar para ver como vai fazer, se a empresa vai ser obrigada a ter um psicólogo, ou se ela vai procurar através da nossa empresa, mas ainda está tudo em estudos. Na sua avaliação, a NR1, essa determinação do governo, é bem-vinda? É importante? Precisava de fato ter? Olha, e do jeito que foi aplicada, né? Ela vai ajudar muito na saúde dos funcionários, tá? Mas vai trazer, na minha visão, alguns probleminhas também. Porque é como a gente acabou de falar, a empresa vai ter que ver essa parte psicológica também. Algumas talvez contratem um psicólogo, vai ter que contratar um ergonomista. Tudo isso vai influenciar. Aí vai ser uma decisão da empresa. Não sei como é que vão resolver. Muito bem. Nesses 26 anos de atividades da TIS, Segurança e Medicina Ocupacional, você se lembra de alguma história engraçada, Nádia? Algum atendimento, algum colaborador que foi passar lá por algum exame? Poxa, essa história foi marcante, algo que, de repente, você se recorde? Eu lembro até agora, um tempo atrás, a gente foi fazer um exame periódico numa empresa
que vende carro, né? De automóveis. E aí teve um colaborador lá que falou assim, gente, eu fui salva pelo doutor no exame periódico. E como passam muitos, né? A gente nem lembra. Mas ele falou, eu falei, você não lembra do teu caso? Aí ele falou assim, olha, eu vou contar para você, porque eu fico sempre na parte preenchendo o ASI, o doutor fica lá examinando. Eu cheguei um dia para fazer, acho que uns 5 anos atrás, e fui fazer meu exame periódico, e o doutor falou, nossa, você está com uma pressão altíssima, né? Recomendo que você saia daqui agora e procure um cardiologista. E, nossa, mas nunca tive. Então, até ele aceitar que ele estava com a pressão alta, né? Aí ele saiu, foi, e realmente ele estava com a pressão alta, assim, ao ponto de infartar. Aí fez todos os exames, coisa e tal. Então, ele fala assim, até hoje eu lembro que um exame periódico para mim valeu a minha vida. E aí ele conta isso daí. A gente não lembra, mas agora, agora a gente foi fazer o exame e coincidiu de ser o Nelson, de novo, o médico dele. Ele falou assim, gente, olha, esse aqui salvou a minha vida. Ele falava. Que realmente foi muito importante. Então, tem coisas assim que marca, né? Sim. Você fala, nossa, né? E algumas coisas que passam lá, que os funcionários vão e se abrem, contam algumas coisas, né? E é gostoso essa conversa que você tem com o médico, você tem liberdade. Porque como a gente está há muito tempo no mercado, a gente tem várias empresas que a gente está com ela desde que a gente começou. Poxa, que bacana. Então, tem funcionários antigos também, de 26 anos de empresa, que eles falam, doutor, eu passo aqui, mas aqui no meu exame não é tanto periódico, é mais um bate-papo, é alguma coisa gostosa. Então, isso é gratificante pra gente, né? Para você ver que o funcionário tem hora que ele se torna mais ou menos assim, mais conversa, ele se abre mais, né? Então, você consegue puxar mais coisas dele. Como é que está o seu serviço? Como é que está o ambiente? Então, você tem liberdade para você saber. E depois de algum tempo, a gente chega na empresa e fala, olha, vamos modificar alguma coisa? Eu falo para o RH, eu falo para algum líder, eu falo para o dono. Olha, vamos dar uma modificada, tem gente reclamando disso. Vocês dão esse feedback também para a empresa. Realmente, poxa, é importante. A gente acaba falando para a empresa, olha, precisa mudar aqui, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, é bom isso, né? Que bom. Então, e as empresas acabam ouvindo, ouvem porque às vezes não ouça como só alguma crítica, é uma crítica construtiva, né? Para melhorar, né? Mas eles gostam, a gente vai lá, vai até lá e conversa, bate papo. Então eles têm liberdade de chegar e falar, sabe? De conversar. Às vezes eles vêm perguntar, sabe? Que como ela falou, tem empresas que estão com a gente há 25 anos. Então, nessas a gente conhece, lembra bem dos funcionários. Mas empresas que passam assim, manda aquele funcionário fazer exame lá. Aí você encontra o funcionário na rua, ele lembra de você, mas você não lembra dele. Então, às vezes, você fica meio assim, nossa, é que passa muita gente, eu não lembro. Tá? Mas os mais antigos a gente lembra bem. É onde a gente orienta, é onde a empresa, que também está com a gente há muito tempo, vem solicitar umas orientações. O que eu faço aqui? Como é que dá para resolver isso? Então, é onde a gente se entrosa e orienta. Que legal. E vocês falam muito sobre o atendimento personalizado, esse atendimento humanizado, né, doutor? É importante, né? Esse olho no olho com o paciente, né? Eu acho que sim. Eu acho que é uma coisa que muitas vezes acontece, o funcionário fala, nossa, doutor, que legal, gostei, posso fazer isso? Não tem nada a ver com o trabalho, mas o senhor pode me orientar sobre isso? Umas coisas que gratificam, né? Exato. Fica feliz com o atendimento ali. E no caso, embora a TIS, Segurança e Medicina Ocupacional, é uma empresa, no caso que faz a coordenação em determinada empresa, mas já recebeu alguma orientação? Poxa, vai lá, doutor, faz com que esse colaborador volte a trabalhar antes do tempo, enfim. Já aconteceu alguma coisa, alguma pressão por parte da empresa para uma liberação?
Claro que eu sei que o senhor é muito sério com relação a isso, mas já teve algum caso? Eu não digo assim pressão, mas solicitação sim. Já, doutor, o funcionário está com a alta prevista para o mês que vem, não dá para ele voltar antes, a gente coloca num compatível. Isso existe sim. Como que o senhor lida com isso? Às vezes eu converso com o funcionário. Assim, olha, está acontecendo isso, você vai passar no INSS. Ah, doutor, mas eu estou sem receber, eu quero voltar. Então, daí a gente é onde entra com o trabalho compatível, dependendo do caso. Entendeu? Falou assim, ó, você não está totalmente recuperado para aquela função, mas você pode fazer uma outra. Pode fazer um compatível. A empresa aceita, tem esse compatível, aí a gente libera. E também tem assim, às vezes ele orienta, dependendo da doença, você vai no seu médico, ele vai te examinar, você vai ver realmente o que ele tem, ele me traz um relatório, se está apto a voltar. Sim. Porque assim, o doutor vê a parte do trabalho. Sim. Mas a parte da doença é o médico dele. É o especialista do assunto, né? O especialista dele, que operou, que fez o tratamento. Sim. Então, tem esse aspecto. Você quer voltar, vai no teu médico. Pede para ele um relatório, que você está apto para voltar. Você me trazendo esse relatório, eu entro em contato com a empresa e falo, olha, ele quer voltar, ele está apto para voltar, e aí o doutor libera, e sem problema nenhum. Então, sempre tem essa conversa. Não que eu não queira que você volte, mas eu tenho que ter, assim, um respaldo que o seu médico também está de acordo. Porque às vezes você fala, não, eu quero voltar porque eu não estou recebendo do INSS, mas você não está bem ainda. Sim, Você não recebeu alta nem do INSS, nem do médico. Então, daí ele recebendo a alta do médico, ele passa no INSS, ele suspende a alta dele lá, ele mesmo faz uma carta, suspende, aí ele passa com o Nelson, e aí a gente entra em contato com a empresa, dá tudo certo. Tem esse aspecto então, que eu esqueci de falar. Tem toda essa parte também. Sim. Que a gente não traz só o funcionário porque ele quer ou porque a empresa quer. Não, a gente sempre faz Porque eu solicito essas avaliações, né? Porque é aquela história, por mais que você estude, você não é especialista em todas as áreas. Então vai ter coisas que você também não tem aquele conhecimento. Isso dá para voltar. Então você solicita a avaliação do especialista, do médico da pessoa. E tem um respaldo também, né, doutor? Exatamente. Porque é o teu CRM que está em jogo, né? De repente o senhor volta, o senhor libera um funcionário para voltar, mas ele ainda não está. Não está em condição, faz algum problema e vai sobrar. Sim, fala, mas quem que liberou para voltar ao trabalho, né? É importante ter um respaldo também, uma segurança, né? Exatamente. Que história bacana de vocês. Eu estou muito contente por recebê-los aqui, de verdade mesmo. Agradeço. Um casal que tem uma família bonita, que estão há 45 anos juntos, empreendendo há 26 e que oferecem soluções aí para empresas, trabalhadores na região lá do Vale do Paraíba, mais precisamente em Taubaté, terra de Mazarope, terra de quem mais? Monteiro Lobato. Só. Não, tem mais gente lá. Terra de Hebe Camargo, né? Ah, sim, Celi Campelo. E que legal. Campelo. Que bacana. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Agradeço. Bom, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, gostaria das considerações finais, deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, que empresários, empresas que ainda não investem tanto em segurança do trabalho, em saúde ocupacional, gostaria que o senhor falasse um pouco da importância disso, né, de investir numa clínica, na TIS, não na TS, na TIS, e falasse um pouco da importância de investir nesse serviço. Olha, o que a gente pode falar de importante é que as empresas têm que ter noção que o governo exige esses exames. Então a gente faz, não é porque quer fazer, porque o governo exige. Então a gente estudou, se especializou nisso e estamos em condições de atender as empresas. Não vou dizer que nós somos os melhores da região, mas nós temos bastante experiência, bastante conhecimentos, trabalhamos com bastante empresas e temos condições
de fazer um bom atendimento. Temos uma boa equipe que agiliza todo esse atendimento e temos boas, graças a Deus, boas referências. Então, estamos à disposição e orientamos, porque, infelizmente, não é porque precisa, que quer, é obrigatório fazer esses exames. Muito bem. Pai, empresário, médico e um tanto modesto também. Porque se está aqui, poxa, tem grande experiência, sim, tem uma larga bagagem, uma grande bagagem, tem muito a acrescentar. Muito obrigado pela presença. Agradeço. Antes da gente finalizar, Nádia, uma curiosidade minha e de repente de outras pessoas que também nos assistem, da onde veio o nome TIS Medicina Ocupacional, Segurança e Medicina Ocupacional? Ó, Então, a gente estava sentado e pensando, né, o nome. E aí nós estávamos tomando uma cervejinha e discutindo como que nós vamos abrir a empresa, o que que vai ter e coisa e tal, e o nome. Aí, a hora que ele abriu uma cerveja, fez... TIS. Falei, TIS. O barulho do gás. Falei, isso daí vai dar um nome bem... Daí, no TIS, a gente pensou, treinamento, inspeção, segurança e medicina ocupacional. Muito bem. Aí veio, eu falei, todo mundo que tomar uma cervejinha um dia conversando vai lembrar TIS. E é verdade, Né? porque nada melhor do que abrir uma garrafa de cerveja, né? Pra vir aquela inspiração, pra que você ficar mais motivado. E aí surgiu o nome o TIS. TIS. Muito bem. E é Bacana. um nome fácil para todas as pessoas, né? De onde que é? TIS, né? Então, ficou... Todo mundo conhece. Bacana. Nádia, muito obrigado pela tua presença também. Obrigada. Suas considerações finais, por gentileza, sua mensagem aí para quem ainda não conhece a TIS Segurança e Medicina Ocupacional. Só um segundo, por favor. Deixa eu fazer um close nela também. Claro. Atenção, editor, só um pontinho de corte. Para dar troca de câmera. Considerações finais, por favor. Vamos lá. Então, o que eu falo para algumas empresas que nos ligam pedindo proposta, né? A gente conversa bastante e eu falo o seguinte: a TIS, o que ela oferece? Todos os exames, nós somos os donos da empresa, então a facilidade de conversar com a gente dia e noite, sábado e domingo, e que nos procure. Mesmo que seja para nos conhecer, para um café, né? E para um bate-papo. Mesmo que não vá fechar com a gente. Mas nos procure para conhecer o nosso trabalho. Muito bem, muito obrigado pela presença, Nádia e Nelson Valice, esse casal de ouro que empreende nesse nosso Brasil e que ajuda tanta gente. Obrigado pela presença, sejam mais do que bem-vindos. Nós aqui Muito agradecemos. E sempre que estiver por perto, numa próxima oportunidade, passa aqui tomar um café com a gente. Sempre que tiver novidades também, vem aqui conhecer e conversar e compartilhar com os nossos telespectadores. Muito Nós obrigado. aqui agradecemos. Valeu. E valeu você também que me acompanhou até aqui. Obrigado pela grande audiência. Estendo o convite para compartilhar esse conteúdo, esse vídeo para os seus contatos aí, para outras pessoas que também se interessem pelo assunto e precisam ouvir o que essa dupla de empresários compartilhou aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado também a Print, que é referência nacional em soluções gráficas personalizadas, empresa parceira, patrocinadora aqui do podcast Mundo Empresarial. E mais uma vez, se você ainda não curtiu, peço, deixa aí o seu like, se inscreve em nosso canal, ative o sininho de notificações para conferir esse e outros conteúdos e também para que cresça ainda mais o nosso canal, para que dê mais engajamento e mais pessoas tenham acesso aos nossos conteúdos aqui, tá bem? Um abraço e até a próxima.